Bom, a cultura sempre foi relegada à milésima posição, né? Sempre. Sempre, sempre. Isso você vê, talvez no começo da República, talvez no Império, tinha uma coisa assim, mas era mais de status, né? Não era uma coisa que fosse para o país inteiro, né? Quando a gente começou a se entender como nação, a gente começou a perder um pouco esse contato com o que a gente chama de cultura, né? As estatísticas são terríveis, né? 90% dos municípios brasileiros não tem cinema, né? 80% dos municípios brasileiros não tem teatro. E é gozado, tem mais teatro do que cinema, né? Então, é uma coisa meio contraditória, mas é um pouco assim, né? 92% da população brasileira jamais entrou num museu, né? E a gente não tem muitos museus no Brasil, e os museus que a gente tem não tem acervo. Então, a gente só tem algumas exposições internacionais que passam por aqui e que passam lá uma semana ou duas e que aquelas pessoas aficionadas vão correndo ver, mas a população não tem acesso a isso. Então, a gente tem realmente um problema cultural grave que vem de séculos. Estrutural mesmo. De 1500 para cá. Agora, fora isso, a gente tem alguns ataques, né? E é curioso que um deles vem com relação ao patrocínio. Esses artistas ficam chupando o dinheiro do governo com a Lei Rouanet. Não, parou. O que é o... Você não tá falando isso, cara. Ué, gente, é verdade. Você sabe o que é Lei Rouanet? Isso aí é essa lei criminosa que dá o nosso dinheiro pra... O patrocínio é necessário não só para a cultura, para a saúde também, para a educação também, para o jornalismo também. A gente sabe que os jornais são subsidiados. O papel dos jornais que vem de fora é subsidiado. Sim. Porque se os jornais tivessem que pagar o que se pagaria normalmente para comprar o papel, não haveria. O jornal custaria R$20 e aí você não teria essa população que já é pequena lendo o jornal. Então, a gente sempre que fala da cultura, a gente toca, eu digo a gente, essas pessoas que são contra, né? Elas tocam exatamente nessa coisa do patrocínio, de que as pessoas estão mamando na teta. Que é uma mamata. Que é uma mamata, né? E elas esquecem, talvez essas pessoas esqueçam, que a maior mamata é a religião. A religião sempre foi subsidiada. Nenhuma igreja jamais pagou nenhum imposto e nunca se reclamou disso. Talvez essas pessoas digam, mas a religião é necessária. Então, essas pessoas têm que aprender que a cultura também é necessária. E que se não fosse o patrocínio, nós não teríamos Beethoven, não teríamos Bach, não teríamos Miguel Ângelo, Da Vinci. Balé, orquestra, nada. Nada. Né? Mas aí vem o problema da educação. Quem é que se importa com a orquestra sinfônica? Quem? Quem sai de casa para ouvir um concerto de Mozart? Aí a gente começa... pouca gente, né? Mas quem sai não volta mesmo, né? Com certeza, inclusive essas pessoas que nunca foram. Se elas forem alguma vez, se elas se derem esse prazer, se elas forem ao teatro alguma vez, se elas... Eu sempre brinco com um amigo meu que fala assim, eu fui ver uma peça outro dia, eu não gostei, eu nunca mais vou ao teatro. Eu falei assim... Você, quando você vai a um restaurante e come mal, você deixa de ir a restaurantes? Não, você pode deixar de ir nesse restaurante com aquele chefe, com aquela cozinha, mas você não deixa de ir a restaurantes, né? A gente sempre tem uma desculpa para dizer que a cultura é ruim, ou porque está mamando nas tetas do governo, ou porque você não entende, ou porque é chato, ou porque fica longe, ou porque é caro, né?